Receba aqui Laércio Júnior, bater um papo hoje sobre o Campeonato Maranhense que já começa neste meio de semana, quarta e quinta-feira, bola rolando e aí o bicho vai pegar, hein? Laércio Júnior, boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, estamos chegando, o campeonato começa, né, sem tanta badalação, mas começa, tem o Sampaio Corrêa que vem de uma grande Série B, projetando um ano de 2023 muito bom e as outras equipes recheadas de problemas, né? O próprio Moto começou mal a temporada jogando a Copa do Nordeste, o Cordino fez um bom jogo contra o Vitória, tomou um gol no final e eu coloco um ponto de interrogação em relação aos outros times, né? Eu vi dois amistosos do Pinheiro Atlético Clube, que vem com um menor investimento em relação aos anos anteriores, né? É um time que eu posso dizer mais ou menos o que deve fazer. Agora vamos aguardar para ver o desempenho do IAP, o desempenho do São José de Ribamar, do Chapadinha, enfim, vamos ver como é que vai ser esse Campeonato Maranhense desse ano com a volta do Maranhão Atlético Clube à primeira divisão. É verdade, e as equipes se reforçando, já trabalhando há algum tempo, a grande surpresa foi o Moto, que já tinha um trabalho bom desde o dia 3 de dezembro, e ser goleado pelo América, né? Deixou a gente um pouco apreensivo com esse trabalho que o Moto vem fazendo. Pode dar certo diante do Cordino, pode ser que dê, pode ser que não. O Cordino fez um bom jogo diante do Vitória, pegou o gol lá, já quase nos acréscimos, aliás, no final dos acréscimos, né? Já com 96 minutos de jogo, isso, 51 minutos. 20 segundos para terminar ali, e o Cordino acabou pegando esse gol. E encontra o Moto Clube de São Luís, que foi exatamente outro representante que saiu de uma goleada e precisa se recuperar, porque senão as coisas realmente vão acontecer de forma muito negativa para o Moto Clube de São Luís, se não se recuperar desse jogo diante do Cordino. Que tamanho é esse jogo para o Moto Clube de São Luís e que ponto que o Moto Clube precisa para essa partida? É um jogo duríssimo, jogando fora de casa, e é uma partida que pode ou desandar de vez o trabalho do Wallace Lemos, ou dar uma tranquilidade para ele. Se ele vence o Cordino jogando lá em Barra do Corda, ele ganha moral. Só que vai ter do outro lado o time que é mais ou menos a base, que foi vice-campeão maranhense ano passado, né? Que também é bom lembrar que o Cordino ano passado fez um primeiro turno muito ruim, e com a chegada do Marcinho Guerreiro como treinador e alguns reforços, né? O Cordino conseguiu ir bem no segundo turno, conseguiu fazer uma grande competição. Tem aquele jogo que até hoje o PAC reclama com razão do lance do pênalti no final a favor do Cordino, mas fora esse lance, o Cordino, com merecimento, ano passado foi vice-campeão e começou bem. Lembrando que o Cordino também está na Copa do Brasil esse ano. Sim. Vai jogar a Copa do Brasil, jogou a Copa do Nordeste, jogou para igual com Vitória, enfim. É um Cordino que vem com um trabalho mais sólido do Marcinho, que a gente já sabe como é que é. O Marcinho é um bom treinador. Se o Marcinho não fosse maranhense, com certeza se falava muito melhor dele aqui, se indicava ele até para o próprio Sampaio Corrêa alguma oportunidade. Teve oportunidade, inclusive, de ser treinador do Sampaio Corrêa, mas pegou já um time numa situação bastante complicada. Mas está aí o Marcinho, todo ano. E aliás, foi o melhor trabalho. Quem fez daquele ano que o Sampaio caiu, melhor que o Roberto Fonseca, foi o Marcinho. O Marcinho conseguiu tirar o time umas 2 rodadas da zona do rebaixamento, mas depois o time acabou caindo, não deu líder aquele time. Mas o Cordino tem esse diferencial, que é o Marcinho. Vamos ver o Ulisses, não sei se é a última temporada, se não é, mas lá ele joga muito. Um campo que o Cordino conhece, um campo pequeno, que é do estádio Leandrão, enfim. E aliás, essa é uma preocupação, né? De novo, porque o tempo passou e você vai ver que a cabine continua no mesmo lugar, os postos continuam atrapalhando as transmissões no mesmo lugar. E ninguém olha para isso, né? Só no momento que você vai trabalhar é que isso aqui vai ter que ser mudado, e na verdade nunca é mudado coisa nenhuma, né? Falaram de uma reforma lá no estádio, confesso que quando eu cheguei lá não vi tanta novidade em relação. A reforma naquela época foi a pintura, né? Mas a pintura, se engano, mais uns lances de arquibancada na parte posterior. Até para não fazer com que o Cordinho tenha que sair de lá para jogar a final, como aconteceu contra o Sampaio em 2017. Isso. Desse ano, inclusive, ano passado, a final foi lá em Barra do Corda. O Sampaio empatou lá. Quer dizer, é muito difícil jogar com o Cordino em Barra do Corda, né? E o Cordino mostrou um desempenho superior ao Moto na Copa do Nordeste. Com um ponto cego de transmissão, e esse ponto cego não é só porque tem câmera não, trabalhando não para fazer não. A gente não tem visão do campo. A gente não olha a ponta direita e não olha a ponta esquerda. Detalhe também que o pessoal, a própria federação que organiza, ela deixa de lado as praças esportivas.
Eu estou adiantando logo aqui que nós teremos problemas com alguns estádios. Estou aguardando só a confirmação oficial, mas alguns estádios terão problemas porque só deixam para fazer inspeção, para visitar, quando o campeonato vai começar. Nem fala sobre inspeção. Ao longo do ano eles deveriam trabalhar, poxa, como é que dá para melhorar aqui Pinheiro? Ô Tuntum, o que dá para fazer aí? Barra do Corte. Pinheiro também é outra preocupação, né? Pinheiro é uma preocupação, principalmente em relação à iluminação. A iluminação de Pinheiro, né? Os postes continuam na frente também, e é ruim, as transmissões. A gente não tem visão, o torcedor ele fica encostado no alambrado. Nós somos de Pinheiro, a gente sabe disso. Então a gente não vai aqui passar e falar somente do estádio Leandrão, porque tem o Pinheiro também. O Costa Rodrigues já poderia ter sido dado uma arrumada melhor naquele estádio, mas até agora nada, né? Até agora vamos ficar com os mesmos o campeonato problemas. vai com os times jogando da mesma forma. Da mesma forma. Então eu vejo talvez o Moto nessa primeira rodada, dos chamados grandes três, talvez o jogo mais difícil seja o jogo do Motoclube, né? O Motoclube que vai encarar o Cordinho jogando lá na cidade de Barra do Corda, com todas essas dificuldades que a gente falou. E outro detalhe que o Moto vai ter, é o próprio Moto. O Moto vai ter que enfrentar ele mesmo, para superar a derrota vexatória para o América de Natal, que até agora está sem explicação, o Moto ir lá e tomar o 5 a 0. É verdade, o presidente Glésio Moisés, já passando aqui para o Motoclube de São Luís, o Glésio Moisés disse que não entrega, né? Tem uma reunião do Conselho Deliberativo que será realizada ainda neste mês, naturalmente pedindo explicações daquilo que está acontecendo. E o Moto, ao meu ponto de vista, depois de ver a entrevista, inclusive exibida aqui no canal, Las Costa Narrador, Silvestre Júnior, me pareceu que ele vai continuar errando, né? Vai continuar sem estar com alguém profissional do seu lado, um profissional qualificado, que conheça e abra as portas, porque o Eduardo Maciel, ele é muito jovem no ramo, né? E não tem o conhecimento que um Evandro Marques tem, que um Dada tem, um Daniel Menezes tem. Um diretor de futebol do Moto tem que ter. A gente tem que ser real. Então, o Eduardo ele pode ser um supervisor. E ele quer um ajudante para o Eduardo. Ele quer um ajudante para o Eduardo. Um ajudante? Como você vai contratar um diretor para ser ajudante? Não dá. Então, o Iglesias ele continua pecando e se não mudar essa filosofia de trabalho, o Moto preocupa. Eu acompanhei a entrevista toda dele ao Thiago Bastos, no programa da Mirante do sábado. Que a gente retransmitiu. Inclusive, eu comentei ela no rádio no dia seguinte, dei os devidos créditos, um abraço ao Thiago, que fez uma boa entrevista com o presidente Iglesias. Mas 32 minutos do Iglesias, ele só exaltando o que ele está fazendo fora. O que ele está fazendo fora não precisa ser exaltado, porque é muito bom o trabalho dele. É bom. Não ele está organizando o Moto. Só que uma coisa é você organizar o fora, e outra coisa é você saber contratar com o dinheiro que o Moto tem. O Moto com menos dinheiro do que 130 mil que ele disse que a Folha, já montou times mais fortes e competitivos. Você tem que montar um time competitivo. Não quer dizer que você vai jogar de igual para igual, por exemplo, com o Sampaio Corrêa. A realidade hoje, nenhum dos outros clubes, sendo realista, é ganhar atrás do Sampaio, mas no Campeonato Maranhense tudo pode acontecer. Então, o que precisa acontecer é essas falhas que ocorrem fora da própria diretoria do Moto, e o principal é jogar publicamente. O treinador, eu conversei com ele antes, mas ele disse que o time ia jogar igual para igual com o América, eu acho que não deveria jogar. O jogador, eu não sou culpado do jogador perder na cara do gol, a culpa é do treinador, a culpa é do jogador. Eu acho que a culpa é de todos. Você, a partir do momento que o presidente vem para um programa de rádio, ou para a própria rede social dele, e joga a culpa no elenco e no treinador, para poder se isentar com a própria torcida, isso acaba pegando mal. Eu te digo sinceramente, se eu fosse o Wallace Lemos, depois das declarações que ele deu, eu pegava meu boné e ia embora. Porque ele disse, eu não sou culpado do treinador entrar para jogar de igual para igual com o time que está jogando junto há 2 anos. O Wallace Lemos errou, mas aquilo é para conversar lá no serviço. Internamente. Aqui ele assume a culpa. Olha, eu sou o culpado, eu trouxe o treinador, eu sou o presidente. Foi a mesma coisa que ninguém admite, mas o técnico Júlio César Nunes ano passado foi contratado com o Carlos Ferro trabalhando. Independente, o Carlos Ferro veio, não era para ter sido contratado porque tinha uma rejeição muito grande da torcida do Moto, mas o Carlos Ferro veio e fez um bom trabalho. Foi demitido lá em Pinheiro. Foi demitido. Ele ganhou da Chapecoense, time de Série B, empatou com a Tombense, time de Série B, perdendo os pênaltis na Copa do Brasil, avançando para a segunda fase, colocando dinheiro no caixa do Moto. Quase foi para uma terceira fase, poderia ter vencido aquele jogo no tempo normal, vou transmitir. Depois ele jogou uma final de primeiro turno com o Sampaio, que estava empatado até os acréscimos, o último minuto de acréscimo, o Erlon fez o gol, o Heron fez o gol do Sampaio Corrêa. Aí,
Tudo errado, mandaram mais de um time embora, acho que 12 ou 11 jogadores embora. O treinador foi demitido trabalhando lá em Pinheiro. Resultado, o Moto nem classificou no segundo turno. Nem classificou. Ou seja, erro externo, não teve nada a ver com... E isso respingou nessa temporada. Claro. O Moto tentou a pré-copa do Nordeste, não deu certo. E aí, cadê o calendário? Não tem calendário. Tem Campeonato Maranhense e só. E depois a Copa FMF lá no segundo semestre. E se o Moto não conseguir uma vaga na disputa do estadual? Ainda tem isso, porque se ele conseguir, ele não joga a Copa FMF. Não joga. Ou seja, o sonho do torcedor do Moto de sair dessa Série D, que não é o lugar do Moto, ele foi prolongado, né, ou postergado, como gosta de falar o teste, lá para 2025. Quer dizer, não dá. Não dá para o torcedor ficar sendo chacota o tempo inteiro do seu maior rival. E você ainda tem a mesma mentalidade, e você acha que você deve tocar assim e acompanhar a procissão. Você deve assoviar e chupar cana. É complicado. Ele tentou, ele está sonhando com o Rodrigo Ramos. O Rodrigo Ramos já deu uma entrevista hoje que não vem. E ainda não seria o cara experiente. E outro, o Rodrigo está muito bem para assumir uma batata quente dessa. Eu acho que ele poderia, tem pessoas aqui, pessoas até com boa identificação com o motoclube que poderiam assumir essa função. Exato, e teria que ter uma compensação, porque ele é funcionário público, municipal, Imperatriz, o Rodrigo Ramos. O Rodrigo é o braço forte do secretário do esporte lá de Imperatriz, está com o filho dele que é jogador de futebol, está tentando... Está lá em Goiás, exatamente, ele está acompanhando. Então, eu acho que o Rodrigo foi um grande goleiro, pode se iniciar numa carreira dessa como diretor de futebol, mas não é o momento. Ele mesmo disse, não é o momento. E o Moto, para melhorar mesmo, tem que contratar um diretor. Se for para ajudante, aí, meu amigo, não vai dar certo, não. Porque precisa ter, Eu achava até que o Paulinho Kobayashi poderia ter feito esses dois trabalhos, mas acabou ele próprio se dispondo com o Iglesias na escalação do jogo do Maranhão, né? Que ninguém me convence que ali foi ideia só do Kobayashi. Pode... Ali, o time reserva, teve uma reunião antes. Os bastidores do futebol tem muita coisa. Antes desse jogo do Moto com o Maranhão, teve uma reunião para a criação de uma liga de clubes, que inclusive foi criado, mas eu não sei em que pé ficou, porque o Iglesias seria presidente. Aí no dia seguinte o Moto entrou com o time reserva. Nesse pé não ficou nada, né? Está de novo esquecido. Enfim. Estatuto, qual é o estatuto, quem é que vai ser presidente. Por exemplo, a transmissão da TV FMF, né? A TV FMF ano passado transmitiu o Campeonato Maranhense inteiro e não houve pagamento para os clubes, porque houve o acerto de que seria repassada uma quantia pela transmissão. Nunca foi repassado. Tanto que esse ano a federação vai transmitir o primeiro e os dois últimos jogos. Que, na realidade, se você analisar bem, os clubes poderiam ter se organizado até antes para fazer esse trabalho de transmissão. Só que agora vão ter que, em cima da hora, montar a equipe. Será que eles vão fazer? Vai poder fazer a transmissão. Cada um no seu streaming. Cada um no seu. Quem tiver o mando de campo vai fazer. Isso. Agora, então nós temos, só para finalizar aqui esse primeiro conteúdo, porque depois a gente vai para um outro conteúdo falando do outro grupo, que nós estamos falando aqui do grupo B. A gente começou pelo B, depois a gente vai para o A, né? Que é o grupo do Sampaio Corrêa, que é o campeão que vai abrir a competição, que é o Campeonato Maranhense. Então nós temos Cordino e Moto, e nós temos São José e Maranhão Atlético Clube, que ainda vai render muito esse assunto. Então, expectativa para Cordino e Motoclube de São Luís amanhã, na quinta-feira, 19 horas, lá no Estádio Leandrão, e São José no Castelão, 19 horas, diante do Maranhão Atlético Clube. São os dois jogos desse grupo B do Campeonato Maranhense. Segura aí, porque a gente volta falando do Sampaio Corrêa e também do grupo A, falando muitas coisas ainda para você aqui no canal. Inscreva-se, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Deixe o seu joinha, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Valeu, Lécio Júnior, a gente volta já, hein? Valeu. Um abraço a todos. Se inscreve aí no canal do Lécio Júnior também. Se inscreva aqui no canal do Lécio Júnior. Júnior. Os vídeos, eu dei uma pausa porque eu não aguentava mais falar de futebol, dei uma segurada no mês de dezembro. Mas agora vamos com tudo, né? Vamos com tudo. Valeu, diretor Cássio Costa. Valeu, Lécio Júnior. A gente volta ainda papeando aqui no canal.